Olá, povo de Deus! Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro de Números, livro de Moisés. A leitura para hoje é o capítulo 21 do livro de Números, onde vamos falar da derrota do rei de Arade, a serpente de bronze, jornadas dos israelitas, vitória sobre Seom, rei de Hesbom, e vitória sobre Og, rei de Bazã. Leitura na Bíblia de Estudo de Genebra. Leiamos o que diz o texto bíblico. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar que se chamou Horma. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Esse pão vil que eles estão falando aqui é o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a serpente de bronze, sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai de cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus cajados. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Essas são jornadas de viagens na peregrinação de Israel no deserto, né? Prosseguindo, versículo 21, capítulo 21, livro de Números.
Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que apassemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada, e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas: Vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama na cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os assediamos, estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Para concluir a leitura do capítulo 21, a vitória sobre Og, rei de Bazã, diz assim: Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Capítulo 21 do livro de Números. Vejam que mais uma vez a murmuração se faz presente no meio do povo. Eles fazem pouco caso do pão que descia do céu, maná. Por conta dessa rebeldia e murmuração, Deus enviou serpentes venenosas que feriram com picada e veneno, mataram muitos murmuradores. Depois eles fizeram uma longa jornada de cidade em cidade, enfrentaram 2 guerras e as venceram porque o Deus de Israel era com eles. Amém? Que esta porção para hoje te abençoe, em nome de Jesus. Amém.